Olá, meninos e meninas, vamos para mais essa aqui. Vale lembrar novamente a ressalva, que é importante que você tenha tentado fazer, para com isso você ter se apropriado com qualidade do enunciado do problema. Isso também vai permitir que você tenha suas hipóteses, ou mesmo que tenha chegado à sua solução e agora possa conferir, né? Ver de repente o caminho que você fez, qual o caminho que eu vou tomar aqui. Tá bom? Então vamos lá. Uma barra de ferro com temperatura de 10 graus Celsius, né, foi aquecida até 30 graus Celsius. Então perceba que já está aqui no gráfico, né? Ela parte de 10 e vai até 30. Então percebam que temperatura é o meu Y, tudo bem? O gráfico anterior, eu não entendi por que anterior, né? Se ele está depois, mas tudo bem. Representa a variação da temperatura da barra em função do tempo. Então percebam que a temperatura ela varia em função do tempo. Então o tempo está fazendo o papel do X, como nós podemos ver aqui na própria representação do gráfico. Observem que o tempo está em X e que a temperatura está em Y. Então temos Y para a temperatura e X para o tempo, tá bom? Eu vou chamar a temperatura de T maiúsculo e o tempo de T minúsculo, que é geralmente o que é utilizado para os dois. E ele vem e pergunta, calcule quanto tempo após o início da experiência a temperatura da barra vai atingir 0 graus Celsius. Então nós já vimos que pelo gráfico, né, esta função aqui é uma função do primeiro grau. É uma função do tipo f de x igual a mx mais b, ou se preferir, ax mais b. Tá bom? Tudo bem? Eu vou fazer vários raciocínios aqui e cada um vai utilizar aquele que julgar mais adequado. Então, determinar a função será nós determinarmos aqui os seus coeficientes, né? M e N, opa, aqui é N, né? Desculpe, eu falei MB. Quando você chamar o coeficiente angular de M, chame o linear de N, tá bom? É M e N ou A e B, tá legal? Só corrigindo, eu tinha colocado aqui M e B. É M e N ou A e B. Alguns autores usam M e N para os coeficientes, outros usam A e B. Legal? Então tá bom. Então, como eu estava dizendo aqui para vocês, né? Descobrir quem é a função é descobrir quem são os coeficientes. E por que eu vou descobrir quem são os coeficientes se eu quero, né, saber quanto tempo? Porque ele quer saber qual é a temperatura quando, né, qual é o tempo que faz com que a temperatura seja zero. Eu quero encontrar uma temperatura 0 graus Celsius. É isso que eu estou atrás. Qual é o tempo que faz essa temperatura dar 0 graus? A gente está procurando esse pontinho aqui do gráfico, ó. Estão vendo? Porque aqui nós sabemos que a temperatura é zero, ó, nem subiu e nem desceu, está vendo? Então a pergunta é, neste pontinho aqui, quanto é o tempo, né? Quando x valer, qual é o valor de x para quando o y for zero? Porque vamos lembrar de novo, que o y é a temperatura. O x no nosso problema é o tempo. Então quando ele diz que ele quer saber quando, né, a temperatura é zero, então ele quer saber qual é o x que provoca um y igual a zero. Pensando no nosso problema, qual é o tempo quando a temperatura é zero. Tá bom? Então vamos atrás disso. Isso quer dizer, gente, que se eu tiver a função, basta eu jogar no lugar da temperatura zero e ver quanto que dá o tempo. Estão entendendo? Então eu vou tentar descobrir quem é a função. Quem é a minha ax mais b ou a minha mx mais n, tá bom? Um detalhe interessante, bem legal, ó. Vamos lá. Quando você tiver o gráfico, e o que esse problema se difere dos outros, é que os outros nós tínhamos os dados todos por escrito, e esse está num gráfico. Quando você tiver um problema com gráfico, eu aconselho que você faça a leitura dos pontos que você tem do gráfico. Isso ajuda muito. Então, por exemplo, ó, isso aqui é um ponto que nós sabemos que está na reta. Ó, isso aqui é um outro ponto que nós sabemos que está na reta. Isso aqui é um outro ponto, ó, que nós sabemos que está na reta. Este primeiro ponto aqui nós sabemos as coordenadas, né? Esse cara aqui, ó, que eu vou pintar para vocês de vermelho, ó,
Estão vendo? A coordenada dele em x, ele não tem x, olha, ele não foi nem para a esquerda e nem para a direita, ele não tem um deslocamento horizontal. Está vendo que ele está sobre o eixo y? Então esse cara tem um x zerado. E esse cara tem um y menos 10. Tudo bem? Está aqui, esse é um ponto que a gente sabe qual é. Por um outro lado, esse cara aqui que eu vou deixar em amarelo, laranja, sei lá, é justamente ele que nós queremos. Não é verdade? Neste ponto aqui, o x nós não sabemos quem é, que é chamado neste problema de tzinho, e a temperatura que a gente sabe, a temperatura é 0. E é justamente isso que nós queremos saber, concordam comigo? Não é verdade? Quando, né, a temperatura for 0, em que tempo isso acontece? É isso aqui que a gente está querendo descobrir, ó. Estão entendendo? Tudo bem? Temos outro ponto do gráfico? Temos, olha só. Nós sabemos também que ali, que eu vou chamar, vai em azul, este ponto aqui, ó. Observem, é um ponto que quando x é 5, o y é 30. Então, ó, temos dois pontos interessantíssimos do gráfico completos, ó. Esse aqui e esse aqui. Com isso aqui nós poderíamos, por exemplo, colocar no sistema e descobrir A e B. Poderíamos, né, de cara aqui, já descobrir o A, ó. Quem é o A? Que é o M também, né? Coeficiente angular. Ele é a variação em y dividido pela variação em x. Então, olha que interessante. 30 menos 10 dá 40. Estão vendo quanto ele variou em y? Tudo bem? Isso aqui é o famoso delta y. Né? E quanto que ele variou em x para essa variação em y? Ele sai de 0 e vai para 5. Então ele variou 5. Quanto que é o meu A? 8, ó. Já matei o A, ó. O A é 8. Mortaço A. Então a nossa função já não é mais uma função qualquer, concorda ou não? Então, montando a nossa função aqui, o que nós temos? Que a minha f de x ela é igual a o A, que é o m, né, também. Olha aqui quem ele é que nós descobrimos, 8. Então a minha função é 8 vezes x mais b. Utilizando as variáveis do nosso contexto, vamos lá? O y, que é a f de x, é a temperatura, que é o T maiúsculo. Concorda ou não? 8 vezes o x. Quem é o x na nossa função? É o tempo, que é tzinho. Tudo isso mais b, ó, que são as duas escritas do mesmo problema, né? Aqui em cima seria uma escrita estritamente matemática, generalista, e aqui seria a mesma escrita, só que utilizando as particularidades do nosso problema. Tá bom? Agora o que falta aqui para nós? O B. Quem é o B? E o B, nesse caso, vou te ensinar um macete interessante, relembrar, né, que nós já falamos isso em aula. O B é o ponto aonde o gráfico corta o eixo Y. Se tiver esse ponto, meu Deus, show de bola, poupou muito trabalho. Então, o B na nossa função, observem, menos 10. Não precisa ficar fazendo conta. Neste caso, então, nós temos o B. Daqui a gente tira, que a nossa função T, temperatura, é igual a 8 vezes T menos 10. Olha quem ela é. Essa é a nossa função, né? Escrevendo da forma generalista, f de x é igual a 8x menos 10. Estão entendendo? Encontrei a minha função. E aí, retornemos para a nossa pergunta. Quem é a nossa pergunta? Olha lá, vamos voltar nela. Quando é que a temperatura vai dar 0? Então eu quero saber qual é o tempo provocador de uma temperatura 0. Então eu vou pegar a minha equação aqui e utilizá-la para isso. Certo? Tudo bem ou não?
Eu quero saber quanto é o Tzinho quando a minha temperatura, que é o T maiúsculo, é 0. Então, eu vou lá no T maiúsculo e coloco 0. 0 é igual a 8T menos 10. Passo 10 para cá, vai ficar 10 é igual a 8T. Tudo bem até aí? O que eu vou ter com isso? 10 dividido por 8 é igual a T. Legal ou não? Simplificando aqui por 2, vai ficar 5 sobre 4 é igual a T. Aí, será que já dá para saber? Vamos para as nossas alternativas. Bora. Temperatura está em minutos e segundos. E ele avisa aqui no gráfico que a nossa experiência entrega o tempo em minutos. Então eu vou precisar avançar um pouquinho mais ali, né? Para poder matar isso. Porque nós chegamos em 5 sobre 4. Vamos lá? Quanto que vai dar 5 sobre 4, gente? Se nós fizermos a divisão... Opa! Né? Se nós fizermos a divisão... Isso aqui tá doideira. De 5 sobre 4, isso vai dar 1,25 minutos. Agora, cuidado, cuidado! Se você vier aqui e assinalar 1 minuto e 25 segundos, e você vai perceber aqui que nem tem. Concorda ou não? Ah, mas não tem 1 minuto e 25 segundos. Sim, porque não deu 1 minuto e 25 segundos. Deu 1,25 minutos. Tanto este cara quanto este estão em minutos. Então isso aqui é 0,25 minutos que você vai ter que levar para segundos. E aí vamos pensar, então isso aqui é 1 minuto mais 0,25 minutos. Concordam que isso aqui é 1/4 de 1 minuto? E 1/4 de minuto são quantos? 15 segundos. E como que eu sei isso? Porque 1 minuto é igual a 60 segundos, não é, gente? 60 segundos. Então isso quer dizer que eu tenho 1 minuto e mais 15 segundos. Então minha resposta é 1 minuto e 15 segundos. Ok? Volto aqui e... Opa! Assinalo aqui, ó. 1 minuto e 15 segundos. A alternativa D de dado. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês com mais este exercício e bons estudos.